Olá, tudo bem? Então vamos dar início ao nosso curso de extensão, onde a gente vai falar sobre as revoluções. A primeira revolução que a gente vai trabalhar é a Revolução Inglesa, que ela aconteceu de 1642 a 1651. Eu vou fazer uma apresentação dos slides com a matéria e tentar explicar alguns pontos, tá ok? Então, a Revolução Inglesa é um processo histórico ocorrido na Inglaterra, na Escócia e Irlanda no século XVII. Ela trata-se de um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que marcaram a ascensão da burguesia na Inglaterra. Nessa época, existiam, como é que eu posso dizer? Inglaterra, Escócia e Irlanda, elas eram um território só, só que elas eram divididas entre a própria família, né? Então, os reis, eles dividiam, cada um tinha o seu reinado, né? O seu reino. E elas, às vezes, até brigavam entre si, né? Então, a Revolução Inglesa pode ser dividida em 4 fases principais. A Revolução Puritana e a Guerra Civil, tá? Que foi de 1640 a 1649, então durou 9 anos. Depois tem a República de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658, né? Que ele tenta, Oliver, ele tenta tirar, né, a monarquia do poder, ele consegue até, e para instalar uma república, né, onde não tivesse mais reis comandando, né, com poder absoluto. Depois tem a restauração da dinastia Stuart, né, então ela volta com a monarquia, e depois tem a Revolução Gloriosa, que encerra o reinado de Jaime II e institui a monarquia parlamentarista. Então, a Revolução Puritana e a Guerra Civil, durante o reinado de Charles I, houve uma disputa acirrada entre o rei e o parlamento. O monarca, ele julgava se somente o rei deveria dirigir a nação, dispensando a ajuda das câmaras parlamentares. Devido a esta briga, Charles I dissolveu o parlamento 3 vezes em 4 reinados. Porque ele acreditava que ele era o rei absoluto, só ele podia governar e não queria mais opinião de ninguém, né? No entanto, ele tinha o desejo de unificar as igrejas da Escócia e da Inglaterra, impondo aos escoceses o livro de oração comum. Ele era um rei católico e ele queria então que os outros reinos, principalmente da Escócia, tivessem somente um livro de oração, né? Só que aí a Igreja da Escócia ela se rebela contra essa ordem e o rei decide entrar em guerra contra os opositores, né? Porque um rei absolutista ele acredita e ele exige que seja seguido todas as suas ordens, que ninguém se oponha a isso, né? Então ele decide entrar em guerra. Mas para que isso aconteça, né, ele precisava de dinheiro. E ele deveria, esse dinheiro que ele precisava, ele tinha que ser autorizado pelo parlamento. Seguiu-se então uma disputa sobre quem deveria ter autorização para aumentar os impostos. O rei que tinha o direito divino de governar ou o parlamento que representava alguns setores da nação. Como ele precisava de dinheiro para investir na guerra, o que ele resolveu fazer? Aumentar os impostos, né? Cobrar dos seus súditos um valor maior de imposto para poder ter esse dinheiro, né, para investir nessa guerra. Após muitas ameaças, o rei e o parlamento organizaram exércitos que se enfrentaram em uma guerra civil e culminavam na derrota do rei Charles I. Né? Então, condenado, sua morte abriu espaço para a primeira e única experiência republicana inglesa. Então, eles lutaram, fizeram uma guerra civil, né? O parlamento montou um exército para lutar contra o exército do rei. O exército do rei perdeu e eles resolveram destituir o rei
do poder e condená-lo à morte, né? Então, apesar de ter sido o primeiro rei inglês a ser condenado à morte por seus compatriotas, Charles I tentou modernizar o país. Ele construiu estradas, aterrou pântanos, criou um serviço postal e começou um serviço de busca de trabalho. Igualmente, ele foi patrono das artes e da arquitetura e tentou fazer de Londres uma grande capital. Trouxe pintores como Rubens para decorar os seus palácios. Após a execução do rei Charles I, Oliver Cromwell, antigo membro do parlamento, assume o governo britânico e instala a Commonwealth, uma comunidade. Um dos primeiros atos de Oliver beneficiou diretamente a burguesia que o apoiava. Então, esse Oliver Cromwell, ele toma o poder, condena o rei à morte, né? E toma conta de tudo. Porém, ele segue uma trajetória diferente do que era proposto, né? Porque o que eles queriam? Eles queriam liberdade, igualdade para o povo, que o povo fosse mais beneficiado, que os juros fossem menores, os impostos, né, fossem menores, que não houvesse tanta cobrança de impostos. Porém, Oliver, ao chegar ao poder, ele muda totalmente a sua posição, né? Em 1650, os atos de navegação, Oliver estipulou os atos de navegação, que determinava que os produtos ingleses deveriam ser transportados somente por navios de bandeira inglesa. Isso dispensava os navios de outra nacionalidade e fomentava a indústria naval interna. O que isso quer dizer? Que então, tudo que se era produzido na Inglaterra, né, pelos ingleses, elas não podiam mais ser transportadas por navios de outras nações, somente pela frota naval inglesa, né? No entanto, o próprio Cromwell sentia-se ameaçado pelo parlamento e fecha ele em 1653. E o que ele faz? As mesmas atitudes do rei, né? O rei, quando se sentia ameaçado, contrariado, ia lá e fechava o parlamento. Ele também manda prender e executar os chefes do exército burguês, que ele mesmo mandara formar. Então você vê como ele mudou de lado, né? Ele formou esse exército e depois ele manda prender e executar. Ainda consegue colocar o seu filho, Richard, frente ao governo. Por quê? Ele é encontrado morto e eles acreditam que ele tenha sido envenenado, né? Porque como ele se sentia ameaçado pelo parlamento e o parlamento estava totalmente contra ele, porque, na verdade, ele acabou instaurando uma ditadura, né? Ele foi um ditador, né? Ele foi um falso profeta, vamos dizer assim. Ele prometeu muitas coisas, muitas mudanças, né? Instaurar um parlamentarismo no país, e ele acabou virando um ditador sanguinário, tá? Então, ele foi encontrado morto, aí o seu filho Richard, né, entra no lugar dele. Mas ele não tinha o mesmo prestígio que o pai, e 6 meses depois ele abdica, né, na verdade, eles não eram reino, o Oliver Cromwell, ele tinha esse autoprogramado Lord, né, o Lord Protetor da Inglaterra. Então, o seu filho também seria o próximo na sucessão, então ele era um Lord também, que era protetor da Inglaterra. Mas aí ele não aguenta a pressão, né, do parlamento, e 6 meses depois ele abdica do trono. Daí, em 1660, Charles II volta ao trono e restaura a dinastia Stuart na Inglaterra. Charles é o filho do Charles II, filho de Charles I, que foi condenado à morte pelo Oliver Cromwell. Então, com a restauração dos Stuart, os problemas religiosos e políticos não acabam, porque a Inglaterra ela era protestante, né? Essas pessoas que fizeram
revolução elas eram protestantes. E o rei Charles, ele era católico. Então, o rei Charles II era abertamente favorável a uma política de tolerância religiosa, mas o parlamento, dominado pelos protestantes, era contra, porque eles queriam que todo mundo fosse protestante, né? Igualmente, o soberano assina leis que favorecem a igreja anglicana em detrimento às outras correntes do protestantismo e da igreja católica. Vai lá e arruma mais uma briga, né? Porque daí já está beneficiando só a igreja anglicana e deixando os outros de fora. Aí a disputa entre o parlamento e o rei se aprofunda quando se descobre que o irmão de Charles II, Jaime, era católico também. Então, isso faz surgir duas vertentes políticas que até hoje existem na política britânica. Eu não sei muito falar inglês, assim, quer dizer, eu não sei falar nada em inglês, eu vou tentar ler aqui, deve ser Whigs, né? Que desejavam excluir Jaime da linha de sucessão do trono. E Tory não queria excluir Jaime da linha de sucessão do trono. Então, essas duas vertentes, elas vão criando conflitos em si para ver quem deixa e quem não deixa, né, que Jaime fique na linha de sucessão. Naturalmente, o rei Charles II se alinhou aos Tories, né, que era o que queria que deixasse Jaime na linha de sucessão, desencadeando uma perseguição aos Whigs, que eram os que não queriam deixar o Jaime na linha de sucessão. Como não teve filhos com sua esposa e Jaime sucederia, as sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes. Então, Charles II não teve filhos, né, com a sua esposa, e Jaime, que era seu irmão, iria passar a sucedê-lo, né? Mas então as sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes para ser aceita pelo rei, né? Pelo parlamentarismo. Em 1688, então, ocorre a Revolução Gloriosa. E ela se encerra em um período de revoluções na Inglaterra iniciada pela Revolução Puritana. Religião e política estavam intimamente ligadas nesta época. A crença do indivíduo determinava a sua posição política e por isso era tão importante definir qual seria a religião do reino e do soberano. Por isso, a burguesia só via com bons olhos o fortalecimento da religião protestante, que defendia a limitação do poder do monarca através do parlamento. Então, a religião protestante, ela defendia, né, que o poder do monarca através do parlamento. Por quê? O monarca, o rei, né, ele teria poderes, mas ele não faria nada se o parlamento não aprovasse. Então, por isso que eles defendiam que os reis fossem protestantes, né? Porque daí ficaria mais fácil um dominar o outro por serem da mesma religião. Então, dessa maneira, o católico Jaime II sempre foi visto com desconfiança. O parlamento conspira para que o trono seja entregue ao seu sobrinho, Guilherme, que havia se casado com sua filha, a princesa Maria II. Jaime foge para a França, por sua vez, Guilherme e Maria são recebidos como reis na Inglaterra. Em seguida, é instituída a monarquia parlamentarista, que limita consideravelmente o poder do soberano no governo. É meio confuso, né? Jaime II, Guilherme, princesa Maria II, é meio confuso porque, assim, nessa época, né, de 1600 e alguma coisa, como eu falei lá no início, então eram vários reinados, né, na Inglaterra, e essas pessoas, elas eram tudo considerada parente. Então, dependia do grau de parentesco, uma ia sucedendo a outra. Então, tinha o primo, que não tinha filhos,
que tinha um sobrinho, daí aquele sobrinho sucedia aquele primo, enfim, aquele tio, e daí um era da Escócia, outro era da Inglaterra, outro era de outro lugar, e assim ia acontecendo. Mesmo que a pessoa nunca tivesse pisado em Londres, né, na Inglaterra, ele poderia vir a ser o rei, dependendo da qual dinastia ele pertencesse e como seria a sua árvore genealógica, né? Então, hoje ainda existe, né? E a Inglaterra é uma das mais conhecidas, né? Ela é o primeiro de tudo, quase, e ela é a mais conhecida porque ainda existe, né, uma rainha que reina, mas não manda, e um parlamento, né, que é constituído, então, do primeiro-ministro, que é como se fosse um presidente, que é ele que determina as leis, e ela é regida por esse parlamento, né, votada por esse parlamento, e a rainha, ela só assina, tá? Então, você sabia que existem 28 monarquias que há ainda no mundo, né? E a mais conhecida é a da Inglaterra, porque é a que a gente vê mais falar, né? Porque ainda existe a Rainha Elizabeth, né? Que já está quase perto dos 100 anos e ela é muito resistente, né? Tem muita saúde. É que ela também tem uma vida muito confortável, né? Se vocês não conseguiram compreender direito o porquê dessa Revolução Inglesa, né? Tem um filme, depois eu vou deixar na descrição ali, tem um filme A Morte do Rei, né? Que ele explica, então, todas as fases. É claro que nem tudo é real, né? Mas, enfim, é contada uma história que dá para ter uma compreensão do porquê essa Revolução Inglesa ela foi importante para a sociedade, enfim, né? Porque a partir dela acontece outras, e acontece outra, que acontece outra, e que cada revolução ela vai acumulando um conhecimento e ela vai adquirindo um direito, um poder, e assim sucessivamente até chegarmos nos dias de hoje. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender alguma coisa, né? E se houver alguma dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, também não tem problema. A gente vai atrás de uma resposta. E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo.